Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Irmão Maraque Finger Martins. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar convosco, mais uma rica oportunidade que temos, né, Maraque? Depois de, acho que uns 4, 5 dias gravamos o último vídeo e ficamos devendo para os irmãos o último vídeo sobre entrega, cargos e funções na igreja e posse e entrega de cargos. E nós vamos fazer esse vídeo hoje, sim, porque a gente não é de prometer e ficar devendo algo para os irmãos. Principalmente aqui no canal, que é de suma importância esse tipo de assunto para as pessoas. Minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, pela vida que prossegue, pelo ar que respiramos. Minha gratidão a Deus por estarmos vivos na presença de Deus. E a minha gratidão a Deus, nossa gratidão a Deus por todos os irmãos inscritos do canal, que honram esse trabalho do canal. Minha gratidão a Deus, nossa gratidão a Deus pelas pessoas que têm contribuído financeiramente, mensalmente e esporadicamente com o nosso ministério. Correto, Maraque? Correto. Deus abençoe grandemente cada um de vocês, porque da nossa parte somente a maneira de nós agradecermos é estando orando em favor de todos vocês, porque a recompensa somente vem da parte do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, perdoe aí nós enfiarmos as mãos para nós ajeitarmos aí, que é sempre complicado buscarmos um bom ambiente. Estamos aí com raio de sol, é difícil buscar a posição certa, gravando, é improvisado. Minha gratidão a Deus por aquelas pessoas que não ficam só em palavras, né? Porque o evangelho não é só palavras, né? São atitudes, né? São gestos, demonstrações de amor e carinho. Esse dia uma inscrita aqui no canal, uma inscrita nova no canal, entrou aí e comentou no rodapé do vídeo sobre a ingratidão com o canal Bíblia em Foco. Não sei se tu leu. Sim. Te mostrei, né? Uhum. Ela citou o seguinte: puxa vida, um canal como esse, com 13 mil inscritos e 50, 40 likes nos vídeos e 1000 visualizações, ela ficou indignada. Quer dizer, uma pessoa que tomou as dores do próprio canal. Eu não tenho falado, mas é justamente porque nós falamos a verdade. Os cristãos não querem compromisso com a verdade. Nem os que estão escritos aqui. Porque se tivesse escrito aqui 13 mil pessoas e tivesse compromisso com a verdade da palavra de Deus, não tivesse apegado a líderes e instituições, eles dariam like para o canal subir, eles comentariam, eles participariam, eles divulgariam, eles apoiariam o canal. Tanto é que financeiramente, para ajudar nosso projeto, nosso trabalho, nós temos aí 5, 6 pessoas, né? Que temos ajudado. É uma vergonha dizer isso, mas infelizmente, se não fosse essas 6 pessoas, eu não sei como é que nós estaríamos comprando um aparelho, que nem esse aparelho novo agora, os irmãos aí, essas 6 pessoas têm nos ajudado. Sim. Se não fosse eles, nós já teríamos talvez que ter desistido. Mas como nós temos um comprometimento também com o céu e com Jesus Cristo, com a palavra, a gente tem remado. Mas não pensa que é fácil, não. É uma ingratidão muito grande. Mas enfim, isso tudo fica nas mãos de Deus, correto? Correto. Então, Maraque, nós vamos falar hoje sobre esse último vídeo. Nós não vamos explanar com muita... não vamos estender muito cada explanação, mas é claro que vamos dar uma pincelada boa, porque senão o vídeo fica muito longo, tá certo? Eu vou gravar improvisado, irmãos, porque se eu vou escrever fica muito difícil para mim a extensão do que é escrito, pelo que é comentado. Até eu gravei para mim tentar buscar aqui no áudio, eu vou ouvir e nós vamos comentar. E eu gravei justamente para que eu não me esquecesse. Então os irmãos tenham um pouco de paciência, que esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou ouvir aqui e aí nós vamos explanar. Tá certo? Então nós vamos começar neste momento, sem perca de tempo. Compartilhe, divulgue, se inscreva e também deixe os likes para a divulgação do nosso trabalho no YouTube, tá certo? Vamos lá então. Primeiro ponto, nós vamos falar ponto por ponto. Primeiro ponto. Meus irmãos, o primeiro ponto que nós vamos comentar, se nós não nos perdermos, porque está no áudio, está tudo em sequência, o primeiro ponto sobre entregas de cargos e funções. Vamos falar de cargos e funções na igreja. Eclesiástico. Cargos eclesiásticos e cargos funcionais. Que os cargos de função são menos, como é que diz assim, Maraque, prejudicial de entregar ou de receber do que um cargo eclesiástico. O que é um cargo de função? É um compromisso com o templo, com a igreja, com o piso, com as coisas, que envolve o templo, o espaço físico. Mas os eclesiásticos é aquilo que está direto na chamada. Sim. Então tem que entender uma coisa, os cargos diretamente na chamada, eles têm um pouco mais de relevância espiritualmente falando, correto? Correto. E esse tem que ser mais... tem que lidar com mais dedicação, porque isso aí não é assim como qualquer um faz, entende, Maraque? Uhum. Então o ministério é muito sério. Nesse Muito vídeo nós vamos falar em matéria de ministeriologia. Sim.
entrega e posse de cargos e funções na igreja. Nesse ponto, Marac, não querendo interromper, mas já te dou a palavra, nesse ponto nós vamos falar sobre pastores, presidentes e vice-presidentes. Qual é que é o ponto que nós vamos falar aqui? Pastores, presidentes corruptos e vice-presidentes corruptos. Tá certo? Tá certo. Então, dentro de cargos e funções, qual é o problema do presidente? O presidente, ele rouba a igreja e quer dominar a igreja. Tá certo? Tá certo. E aí ninguém toca nele porque ele é o presidente. Ele é o anjo da igreja, o Deus da igreja, o bambambam da igreja, e ninguém pode falar nada. E todas as ceias mensalmente que dá, ele nunca desce do altar para se humilhar, porque ele não precisa se humilhar, ele é o presidente da igreja, correto? Sim, ele não erra. Ele é o anjo da igreja, ele é infalível, como eu já falei aqui, que passei pela PJC, Deus é Amor, Assembleia de Deus, tive um contato forte com o Ministério Assembleia de Deus, Ministério Restauração, e todas essas igrejas, o que eles dizem é o seguinte: o pastor Ademar não erra, o pastor Humberto não erra, Davi Miranda não erra, o Hélito Bezerra não erra, presidentes não erram, entendeu? Uhum. Então, por que nós estamos comentando entregas de cargos e funções? Porque são esses homens que matam os cargos e as funções da igreja. Sim. Por que nós vamos começar justamente com eles? Porque eles é que matam o trabalho da igreja. Não, pastor, meu pastor não é assim. É assim, senhoras e senhores. No presente momento, escapa um que outro, escapa 1 em 1000. É uma raridade muito grande, sabia? Uhum. Que lida com respeito com a obra. Então, por quê? O presidente, ele manda e desmanda. E ele faz e desfaz. E as pessoas todas, independente dos cargos de funções eclesiásticas, de funções espirituais ou de funções normais, ou seja, os cargos de funções ou os cargos espirituais, que é da chamada ministério, está na mão dele, correto? Certo. Então, por que você tem que me ouvir? Porque você está na mão dele. Você não está na mão de Deus, nem você pensa, comigo estou na mão de Deus, Deus vai fazer por mim. Me engano. Deus tem os seus homens aqui na terra e esses homens já perderam a visão de Deus. Então, você não está mais na mão de Deus porque essa obra não está mais sendo dirigida por Deus. Uhum. E você vai ficar na mão do homem. Então, o presidente manda e desmanda e ninguém mexe com ele, correto? Correto. Então, por que eu disse presidente e vice-presidente? E os vice-presidentes, qual é o problema? Que eles fazem o que o presidente quer, né? Queridos e amados, para nós não estender muito, só esse ponto dava 1 hora de vídeo. O vice-presidente é cúmplice do presidente, porque eu atuei demais em igreja, não foi numa. Em várias igrejas, Deus é Amor, Assembleia de Deus, PJC, Ministério da Restauração e todas as outras. E essas igrejas aí, o vice-presidente é cúmplice do presidente. Sim, ele anda nos passos do presidente. Ele só chega à vice-presidência se ele fazer o que o primeiro já está mandando e demandando. Se o vice não joga com o presidente, ele não entra no cargo. Então vocês entendem que é um problema muito sério. Então pastores, presidente e vice-presidente é o maior problema que tem dentro da igreja hoje e da ministeriologia, da matéria de ministeriologia chamado ministério. Porque eles botam quem quer e tiram quem quer. E não é em termos no sentido espiritual. Eles botam, depois nós vamos falar por interesse, por jogadas, por artimanhas, por articulações, entendeu? Não ministerial, articulações humanas. Se você não reclama, se você não murmura, se você não se queixa, se você não fala dos erros, tá tudo bem, você é o cara. Agora, pisou no calinho deles, aí você não presta. Isso aqui que a Marac está comentando vai para outro ponto, nós vamos voltar pegando pesado. Mas aqui, ó, presidente e vice-presidente. Então, o presidente manda e desmanda e ninguém toca nele. E o vice? O vice é a mesma coisa. O vice é cúmplice dele. Uhum. E por que o vice é cúmplice dele e o presidente é cúmplice do vice? Por quê, Marac? Vamos lá, a experiência que nós tivemos dentro de igreja, vivida na pele. Por quê? Porque, tipo, eles são assim, vamos dizer assim, tipo, a mesma carne, o mesmo sangue, porque o que um pensa, o outro vai pensar também. Porque eles são corruptos. Vamos concluir a fala da Marac. Porque eles são corruptos e eles trocam poderes. Vocês estão entendendo? Eles estão atrás da cadeira. Então o presidente honra o vice e o vice é cúmplice do presidente para disputar e pegar cadeiras, porque se eles zelar pela doutrina e pelo evangelho verdadeiro como é, eles não trocam cadeira. Aí tem que acontecer pelo Espírito, aí entra aqueles que verdadeiramente têm o chamado. Uhum. Mas não é Deus mais que domina e não é mais assim nas igrejas. E eu estou falando das igrejas no geral. Na maioria das vezes é filho ou genro. Que nós vamos entrar também. Sim. E aí, exatamente, isso aqui que a Marac falou, tá no vice-presidente e no presidente, o nepotismo. O pai e o filho. O nepotismo, neo no grego, nepotismo, cargos de favorecimento. Sim. Ou é o sogro, ou é o amigo, assim, mas nunca é o amigo. O amigo é quando não tem da família. Muito difícil. Quando é uma família que não gera filhos, que tem um problema genético, algo assim, aí coloca o mais chegado. O filho viu a corrupção, entendeu? Exatamente. E não quer entrar no sistema. Aí entra o mais chegado, o mais favorecido. É um jogo.
Eu, quando eu não era cristã, eu não gostava muito de esses jogos de damas e de xadrez, mas é a mesma coisa. Você faz ali o checkmate, você tira aquele que não serve para você, você vai eliminando. Meus irmãos, é assim, hein? Só aqueles que você quer que fique. Eu gravei vídeos polêmicos aqui dentro da palavra, ninguém comentou. Comenta aí, vamos lá. Cadê o pessoal da Assembleia, da Deus é Amor? Cadê o pessoal que vive aí no meio desse sistema oprimido e não quer dar a cara a bater, não comenta, não participa, né, Maraik? Porque cadê os irmãos que amam a verdade que estão inscritos nesse canal? Cadê? Eles dizem que amam. Vocês amam a verdade ou estão defendendo o líder de vocês, instituição? Pelo amor de Deus, aqui ninguém vem para defender a instituição. Vai andar junto ou porque... Vai andar junto, exatamente. Não caminha uma milha. Não caminha. E não come um saco de sal. Não come. 1 quilinho, não come. Já vê quem é. Isso é muito triste, é uma crise. Então, o primeiro ponto, presidentes e vice-presidentes. Vamos ao segundo. Segundo ponto, pessoas na igreja que entram na ignorância e na humildade que anseiam por um cargo, porque a Bíblia diz: quem almeja o episcopado, excelente obra. Então eles chegam lá e anseiam por um cargo e dão a vida deles trabalhando na igreja por um cargo e lutam pelo cargo. É errado? Não é errado. Mas o nepotismo vivido nessas igrejas, eu vivi na pele isso. Eu vi filho de pastor que só dormia, que só praticava ato sexual com a mulher, tinha uma cambada de filho, tudo sustentado pela igreja, nada contra ter filho, uns preguiçosos, uns dorminhocos, uns molengão que não sabiam se mexer, lá com um golfe novo, com um carrão novo, e chegava e passava na frente sem ministério, e ficava ali trancando a obra e matando a obra, e era pastor. E os irmãos não chegava nada. Então você que sonha nessas igrejas aí, Assembleia, Deus e Amor, essas outras igrejas aí, em ter um cargo e ser honrado, você pode esquecer. Você pode esquecer, entendeu? Principalmente na Assembleia, que é uma igreja que honra quem chega ao cargo. Então o nepotismo impede dos irmãos chegar a um cargo honrado. Tá entendendo? Se você na Assembleia de Deus, por exemplo, se você é uma pessoa que guarda usos e costumes, você nunca vai chegar a nada. Pode esquecer, se você zela da sã doutrina e você zela por doutrina do corpo, uso e costume, é moral, respeito, e não gosta de rolo, de focinhada que eu digo na Assembleia, que envolve rolos em terrenos, ONG, dinheiro, toma cada lá, você não. Se eles descobrirem que você é contra qualquer coisa dessa, você não chega a nada mais. Nada. E não adianta ficar chocado porque eu tô te falando, porque vivi. E aí você diz: mas o fulano é de Deus, mas o Luiz Antônio é de Deus, mas o Humberto é de Deus, mas o fulano é de Deus. A gente vivia com essa gente e via todas essas focinhadas. Sim. Entendeu? Então por isso que a gente nunca chegou a nada com eles. E viu muitos meninos passar na frente da gente, é o presbitério, evangelista e é pastor hoje. Tem uns que até igrejas hoje difundidas da Assembleia abriram, porque eles cresceram, enquanto que os homens de Deus nunca tiveram chance. Então o nepotismo é o que impede de vocês que sonham ter um cargo e uma função honrada dentro da igreja. 10 anos de obreiro, 20 vocês não vão ser nada, anos de diácono, para chegar ao presbitério, misericórdia. Vai por mim, se você é uma pessoa... Por crivo, né, tem que responder um questionário, um fichário, e se você não responder da maneira que eles querem, você nunca vai Vocês são crivados, porque na Assembleia de Deus de Voti, pela mão do final do Luiz Antônio, nós era crivado em várias áreas. Eu, para chegar ao presbitério, eu fui crivado de uma forma extraordinária. Me barraram 12 anos na época para chegar ao presbitério, entendeu? Sim, e na Deus e Amor e os guris meninos que vinham das drogas, que faziam qualquer bagunça, passavam. A Deus e Amor já é um pouco diferente. Se você sonha com carguinho, você vai conseguir, porque a Deus e Amor, cargo para eles é nada, toma cá e dá lá. Eles nem têm respeito por cargo, né? Não. Bota a pessoa hoje, tira a mãe. Nós vamos voltar falando sobre isso aqui no meu próprio vídeo. Mas falando sobre a Assembleia, que os cargos são mais honrados. Deus o livre de ser um presidente da Assembleia. Então, eles não deixam ninguém chegar. O nepotismo está na frente. Lembra que eu falei no primeiro ponto, presidentes e vice-presidentes? Justamente o nepotismo. Então, você que sonha com cargo nesse segundo ponto da minha fala, não vai chegar nunca. Você pode esquecer. Agora, se você acha que você é um homem de doutrina e vive lá dentro da Assembleia, você está enganado. Eu estou dizendo se você é um homem que zela pelo que eu zelo aqui no canal. A sã doutrina é pregada nesse canal. Se você estiver lá dentro da Assembleia de Deus e você zela por aquilo que o pastor Levi zela, os princípios, a doutrina, o respeito, nada de roubo, nada de focinhado, você não vai chegar a nada. Pode sair de lá se você tem o perfil meu. Agora, se você... Maria vai com as outras, se você é uma marionete, fica lá que é o teu lugar. É um camaleão. Um camaleãozinho, sabe mudar de cor. Você molda a situação. Se a igreja que você vai pregar conserva os usos e costumes, você mete o pau naquela igreja. E se é uma igreja liberal, chega lá é um liberal também. Liberalismo. Exatamente, negocia a mensagem no gabinete fechado, pastor, pode ficar que você é o cara. Você é o cara.
Agora, É o se cara. você vai viver, se você vai ser um Elias, que não volta atrás, um Daniel, um José, pode esquecer. Pode esquecer, meus irmãos. Pode esquecer disso aí, que é que nem eu estou te falando. Então, vamos à frente, terceiro ponto. Terceiro ponto, pessoas que sonhavam com o ministério, sonhavam com o episcopado, Marac, sonhavam com o ministério, sonhavam em chegaram, assumiram o cargo, porque essas igrejas, há um tempo atrás, elas eram um pouco mais ordeiras, hoje elas não têm compromisso nenhum, entendeu? Vamos deixar bem claro para os irmãos aqui, Marac, ó. Essas igrejas hoje, no presente momento, não têm compromisso com ninguém, o que reina é dinheiro, posição e cadeira. Você não pensa que eles vão ter misericórdia de você e da sua família, correto? Não, eles não têm. Pode falar, que eu vou terminar aqui, tu já pode falar. Então, assim, você que trabalhou 5, 10 anos, 15 anos, está na chamada, você pode saber que você vai ser arrancado com raiz e tudo de um momento para o outro. Sim. E se você quer ser uma pessoa, por exemplo, que almeja ser uma pessoa assalariada pela igreja, misericórdia, eu acho que você tem que pensar muito bem antes. Mas vamos nesse ponto aqui, Marac, porque esse está para frente, me perdoe te corrigir, esse aí está para frente. Vamos ficar no ponto que nós falar. Então, se você tem 5, 10 anos de ministério, 15, 20, dentro de uma assembleia, de uma Deus e Amor, e você acha que está seguro, esse é o tema do terceiro ponto, eles estão seguros? Não estão seguros. Então você não pensa que eu e a minha esposa, mas nós sabemos nos entender aqui. Nós estamos falando para nós ficar na temática. Então, a Maraika é uma mulher que sabe muito bem isso aí que eu estou falando, porque ela viveu isso na pele. Não vai pensar que é uma mulher dessas aí que fica falando. Então você acha que está seguro, suou, lutou 5, 10 anos, 15 anos no local ou saindo em mudança, porque tem o obreiro, Maraika, nós vamos falar depois. Vamos primeiro se deter nisso aqui, senão a gente mistura as falas. Depois a gente vai falar daqueles que andam, mas assim, ó, a pessoa pensa que está segura. Quantos irmãos lá na IPJC, quando trabalhou no escritório da igreja, foram cortados? Só que quando, no momento que eu estava lá, foram 2. E presta atenção. Estava doente, precisava doente de com diabetes. Médico, né? E aí ele foi cortado já por causa dessa enfermidade, né? A IPJC tinha 22 anos de fundação naquela época, eu imagino. O obreiro estava há 15 anos em Santa Catarina. Quando ele ficou doente, cortaram ele com raiz e tudo. Ele lutou 15 anos pelo lugar. E não adianta vocês aí da IPJC ficar bravo comigo. Arrancaram ele e colocaram outro. E às vezes um guri. Sim. Entende? E aí depois eu vou falar futuramente, mas antes que eu me esqueça, eu vou dar uma pincelada. Aí tinha uma chácara na igreja que era para teste de obreiros, estava vindo de outros ministérios, mas só era testado obreiros que vinham de outro ministério. Os meninos que nasceram lá dentro não iam passar por teste nenhum. Já pegava as igrejas grandes lá dos irmãos, das vezes dos irmãos que eram traídos, que estava 10, 15 anos levantando a obra no lugar, eles chegavam sem conversa nenhuma, tiravam e a pessoa tinha que ficar calado. Sim. Correto ou não? Calado. E você falando de PJC, quietinho. Tiraram em Umuarama um homem que estava há anos, que levantou a obra, botaram um menino ali de Curitiba, que eu não vou falar o nome. Própria. Entendeu? Construiu a igreja própria quando estava pronto. Isso aí é traição, hein? Não é que ele é patrão, daí ele tem que ficar lá, mas isso aí é muita traição, fazer no momento certo. Você pode desmotivar um obreiro. Isso aí então tinha que ter trocado bem antes. Entendeu? Então isso aí eles são campeão de fazer. Não é só a IPJC, não. Ninguém está contra a IPJC. A Assembleia faz isso demais. E a Deus e Amor é a que mais faz. A Deus e Amor troca a hora que quer. A hora que quer. A Deus e Amor ainda a IPJC tinha salário. A Deus e Amor nem salário tem. Entende? Então é assim, ó. Vocês não sonhem em achar que vocês entraram num cargo eclesiástico nas igrejas atuais e vocês estão seguros. Eu quero falar para vocês para que ninguém de vocês se fira. Sabe por quê? Porque eu e minha esposa e a minha família, nós só não morremos espiritualmente porque temos muita raça, mas nós ficamos todos rebentados. Nós ainda temos sequelas hoje incuráveis. Sim, quando né? nós achávamos que estava firme, estabelecido, quando vinha um tombo. Um tombo. E a gente tentou 3 vezes. No 4ª vez a gente pegou e optou por desistir. Eu não gosto de falar isso para ninguém, eu não gosto de comentar essas coisas, nem em vídeos e nada, mas muitas vezes meus filhos passaram necessidade por causa da chamada e desses pastores corruptos e ignorantes e sem coração. Corruptos e ignorantes e que não amam a sã doutrina, que te tiravam não porque tu era um canalha, simplesmente porque tu queria zelar por aquilo que eles mandavam tu zelar. Sim. Se manda zelar, tem que zelar, ué, que espírito de hipocrisia é esse? Prega e não vive, vive e não prega. Sim. Então, para que fique bem claro aqui, ninguém está contra a chamada aqui e ministério, isso é de Deus. Eles agem errado com o chamado e o ministério. Por isso que a gente está lutando por uma igreja séria, vocês estão entendendo? Sim. Porque a gente viveu e sabe. E aí eram os caras, aqueles que deixavam a igreja 6 meses sem ceia,
que não visitava os enfermos, que não levava que a Santa dividia o Ceia cofre na pros IPDA, que enfermos. roubava o dinheiro da igreja, que ultrajava o missionário da Miranda, igreja, diretoria, que passava para trás, pastores que roubavam junto com o financeiro. Eu sei demais desse negócio aqui. Se eu abrir a boca aqui, e eu falo a verdade, aqui não tem conversa. Então eu vivi e sei. Eu estou falando de igrejas que eu vivi e sei. Pode vir para um abraço, toda a IPDA, toda a AD, qualquer igreja, pode vir para um abraço. A gente está falando o que viveu, né? A gente não está inventando uma palavra aqui. Não. Nenhuma palavra. A primeira coisa que esses pastores presidentes sabem falar para ti, quando você vai conversar com eles, dizendo que você tem um chamado, vem pela fé, irmãos. Vem pela fé. Vem pela fé e vim pela fé. Esse está no ponto final que nós vamos comentar também. A fé cai do céu e vai trazer dinheiro não enche para a barriga. manutenção da tua família. Ministério, pastor, assalariado, obreiro, não abre a boca contra o vento e enche o ventre dos filhos dele, da família dele, de vento para matar a fome. Fé não sustenta. Fé sustenta espiritualmente. O que sustenta fisicamente é alimento, é gasto, é finança. Então, por isso que a igreja coleta dízimos e oferta, para suprir as necessidades de uma igreja séria e ordeira. Não é para enriquecer presidentes e vice-presidentes e pastores, comprar imóveis, chácaras, aviões e coisas dessa natureza. Como é que eles não fazem a obra por fé? E outra coisa que nós temos para falar futuramente, né, Marai? E eles nunca saem, né? Não. Tu já viu um filho de Davi Miranda cortado? Corta, mas volta. Você já viu ele sem receber sua herança, desligado da manutenção? Você já viu eles mal? Não. Você já viu um filho de presidente da Assembleia de Deus passando mal? Até mesmo se isso não é uma corrupção generalizada. Se não é da igreja, fora desviado. da igreja ganha dinheiro e ajuda. Então assim, meu irmão, ninguém está contra chamado nem contra a igreja, mas a gente sonha com um trabalho sério e honesto e a gente lutou por isso durante 30 anos. Então, Maraik, então aqui esse ponto é o seguinte: você que sonha e sonhou e lutou, os que lutaram hoje, então aí há um tempão e acham que estão seguros dentro de uma Assembleia, de um Deus e Amor e de uma igreja sair, vocês não estão. Eu vi inúmeros colegas meus ser arrancados com raiz e tudo, para colocar o que eles querem. Sim. E corruptos. Tirar um homem sério para colocar um corrupto. E agora é a disputa aqui no Rio Grande do Sul, troca de convenção, né? Um grupo de líderes da convenção derruba o outro para eles tomar o poder. Então é uma coisa diabólica. E na Deus e Amor é o mundanismo imperando assim no liberalismo desenfreado. E essa gente não se toca, né? Não se toca. Então, meus irmãos, eu vou falar com vocês que estão inscritos no canal, que querem vir congregar com o meu projeto, ou vocês que querem um dia ser um obreiro do projeto que eu estou abrindo, não me procure se for só para me especular, ou para tirar proveito, ou para querer saber onde eu estou, o que eu faço. Me procure se for sério, né? Sim. A gente não tem tempo a perder, irmão. A gente está sonhando e orando por isso há muito tempo. Outra coisa, se você quer um aconselhamento que está dentro do meu alcance, eu posso dar para você. Mas se você tem o respeito pela sua igreja, vai ficar na sua igreja, não me peça aconselhamento. Peça para os seus líderes, né? Senão você vai fazer confusão. Pastor, eu não tenho compromisso com você, entende? E aí você vai ser taxado como rebelde da congregação. Né? Você vai ser taxado como rebelde e vai envolver o nome da gente. Então a gente está aí para ajudar as pessoas que verdadeiramente querem uma ajuda espiritual, que estão sofrendo. Entende? Então vamos mais à frente, Maraik. Ao quarto ponto aqui, deixa eu me atualizar aqui, que isso aqui é um pouco difícil. O quarto ponto, para concluir lá aquele lá, então você não está seguro em Deus e Amor, eles cortam você para construir um templo da sede mundial. Na Assembleia eles cortam para botar os deles. E na IPJC eles tiram com raiz e tudo e diz que você tem que ser obediente e ficar quieto, calado. Correto? E na restauração a mesma coisa, porque se a restauração fosse tão boa, o Plauto Vanzin e tantos outros que abriram na fundação estavam lá. Não tinha saído e voltado. Então vão parar de puxar saco de instituição. Se abrir igrejas por aí e não cumprir com a verdade, não adianta abrir e querer defender. Se elas abrirem e fazerem o que está na Bíblia, a gente será o primeiro a defender. Entende? Não é que eu sou o único certo, é que eles abrem e não fazem o que prometem. Não. Entende? A IPJC abriu para honrar obreiros, porque os obreiros maltratados nos salários e tudo já estão no mesmo caminho das outras, entendeu? Sim. Fazendo as mesmas atrocidades, não respeito mais o obreiro. Então o quarto ponto da minha fala é o seguinte: pessoas que saem do profissionalismo secular, abandonam suas vidas, suas carreiras profissionais secular
para ingressar na igreja. Aqui tem 2 porém que nós vamos ter que comentar. Uns por emoção nunca tiveram chamada, mas para se colocar. Porque às vezes são os vagabundos preguiçosos, não dá certo em lugar nenhum, quer se colocar na igreja, dentro da chamada. Sim. Isso é um erro terrível. Não vai servir para nada. E os pastores não têm discernimento, bota essa gente. E o segundo é o primeiro, o segundo é aquele que entra no chamado porque tem chamado mesmo. Renuncia a sua vida secular, sua função, seu cargo secular e vai seguir uma chamada. Tem erro nisso? Não. Mas qual é o problema? Ele quer unir isso, ao mesmo tempo que ele quer unir a chamada ao bem-estar financeiro e familiar. Ele quer estar dentro do cargo da vida eclesiástica, sentindo bem em paz de espírito, fazendo aquilo que ele gosta, que é a chamada, correto? Correto. Tem problema nisso? Não tem. Mas sabe qual é o problema? Que a igreja vai abandonar ele. Tu entende? Ele renuncia tudo, entra por um chamado, porque ele tem chamado. E Deus verdadeiramente o chamou, que nem o ministério da gente. Aí ele ingressa, investe tudo, que nem nós vendemos nosso Ford Mondeo, quase zero que nós tínhamos na época. Nós não olhamos para casa, nem para a família, nem para a herança, nem divisões de bens dos pais aqui. A família da Marac não é uma família tão mal, família de classe média. E fomos na chamada. E o que nós ganhamos com isso? Pontapé, chute, rejeição, perseguição, falatório, calúnia, difamação, perseguição caminha fora. E quando voltamos sem nada, porque doamos a nossa vida quase 20 anos ao chamado, nunca roubamos, nunca fomos para trabalhar, não ficamos tirando foto, nem visitando praia, nem lugar turístico, pontos turísticos como eles fazem, dando couro, e quando voltamos quase que morto. Sim. Correto? Acabado. Sem uma casa, sem nada. Aí que eu digo que quem tem chamada, Deus honra ele, porque é o Deus da minha vida decidiu nos honrar, nos dando um chalézinho para nós morar de presente. A família nos deu, né? Sim. Então, Deus foi fiel, agora os homens não foram. Então não adianta, mas Deus foi fiel. Deus foi, mas os homens não. Então, se você entrar num chamado desse, você vai depender dos homens. Sim. Entende? Então, se você quer estar ao mesmo tempo no chamado e fazendo o que você gosta, ganhando um salário para a tua família e fazendo o que você gosta, não tem nada de mal. Mas sabe qual é o problema? Pensa bem no entrar, porque as igrejas, a hora que elas tiverem que te arrancar, elas vão te arrancar. Bom. Qualquer motivo fútil lá, eles vão reunir o povo no gabinete e vão te detonar, meu irmão. Sabe o que acontece? Simplesmente por você pregar uma doutrina. Nós estávamos na Assembleia de Deus de Canudos e eu estava trabalhando, porque eles já estavam, eu já senti que eles iam nos abandonar e eu comecei a trabalhar na revenda. Então nós estávamos lá cuidando da congregação e fomos para ser assalariados e acabamos nem sendo, né? Porque já começaram a agir errado no começo, né? Prometeram lá uma cesta básica, um rancho para nós, depois de retirar o rancho, porque viram que a gente não ia jogar no time deles, eu já falei esse vídeo anterior, me chamaram para uma conversa, me prometeram mundos e fundos se eu ajudasse a derrubar um obreiro que estava há 50 anos no lugar. Eu disse, não derrubo ninguém, não faço parte de corte, nem de conluio, nada. Aí eles já tiraram no outro mês, porque eu não joguei no time, já me tiraram o rancho, certo? Sim. E depois eu senti que eles começaram a me perseguir, que eles iam me tirar a congregação, eu já comecei a trabalhar. Eu estava trabalhando e cuidando da congregação. Um dia o vice-presidente me ligou, por irmão passar 6 horas da tarde no gabinete. Eu já sabia, porque o Espírito Santo me revelou o que ia acontecer lá. Então quando eu cheguei lá, eles estavam prontos para me detonar. Primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, um campo grande com uns 4, 5 mil membros, e eles lá prontos para me detonar. Entende? Então imagine você que está aí sonhando com o ministério, que está no ministério. Se a gente tem experiência há anos, aí simplesmente por quê? Porque eu estava pregando santificação na congregação. E a congregação era um bando de maluco, bagunceiro, que quebrava bateria, fazia sucesso, as velhas murmuradeiras, os velhos sem noção, né? E a gente botando a igreja nos trilhos, e o que deu? Fomos cortados. Então você acha que se você é um homem ordeiro, nem sonhe com isso. Você não vai conseguir nem pregar a santificação, irmão. Já vai começar por aí que você vai ser cortado. E mesmo que você concorde com o sistema e tudo lá, você está lá, mas você pode fazer uma coisa que desagrada a eles e também ser cortado. Correto? E dirigente de igreja não manda coisa nenhuma. Nada. Dirigente não manda nada. Quem manda é os membros. Membros. Se tem na tua congregação um membro que tem um pouquinho mais de influência condições financeiras e é influente na sociedade, na cidade, cidade, dirigente que dirigiu antes de você. Ele chega lá e convence o presidente tira você, não vai? Tira você. Tira você. Os membros aqui prosperam. Não tem para você, meu irmão.
Você pode Ou saber. eles fecham a mão, não dão Não ofertas, dizimam, é uma não forma de dizimam. punir na Deus e Amor, era essa. Fechava as mãos, não dava mais nada, obrigado, porque eles se baseavam só na ficha diária, porque a Deus e Amor é uma igreja que só olha números, não olha almas, como eles dizem, é tudo mentira. Tinha uma época que o missionário e a diretoria olhava as fichas diárias, nem conhecia o obreiro, mas se a ficha diária de cada regional subia, eles tiravam e botavam em capital. E olha que eu vivi isso, eu estava lá no meio, em diretoria. Estou falando o que eu sei, não vem para cima de mim que eu sei que eu estou falando. Então nem sabia quem era o fulano, mas subiu a ficha? Subiu, então põe ele lá numa maior. Entendeu? É assim que funciona. Então você nem sonha na Assembleia de Deus e Amor que você vai pregar lá uma doutrina e você vai ficar. E a Assembleia de Deus também. Se você alcançou a cota que é estabelecida, Seu cara. você é o cara. Se você não tira ninguém da igreja, se você não disciplina ninguém, se você não corrige ninguém, se você aceita tudo e aquilo vai no meio do adultério, fornicação, roubalheira, você é o cara. Se você tem caráter para viver, eu não tenho. Eu nunca consegui viver no meio desse ninho. Não. Entende? Então você pode saber que a Mara acabou de falar a verdade. Quem manda lá na congregação é os membros, talvez um vice-dirigente, um dirigente que foi anterior a você, que ainda está lá, os filhos dele congregam lá, a mãe dele, e aí estão lá só falando, porque ele não gosta de ti que assumiu no lugar do filho dela, coisa assim, e fica só te entregando para as sedes. Então, meu irmão, pense bem, então você não está seguro lá porque está 10, 15 anos, mesmo ganhando salário. Sim. E aí se você trabalha 20, 25 anos, e você está com 40, 45, qual é a firma que vai te pegar? Eu tenho 49 anos, qual é a firma hoje que me pega para me trabalhar? Você ficou tanto tempo. Eu abandonei sem duas carreiras. Eu abandonei uma carreira de químico em laboratório e abandonei uma carreira de gestor de venda, de concessionários de automóveis. Quer dizer, eu não sou um desocupado. Eu assinei minha carteira pela primeira vez com 12 anos. Mas eu me doei para essas igrejas e essas igrejas destruíram com a minha vida. No final, eu não tenho aposentadoria hoje. Você entende? Então essas pessoas aí têm que saber. Essas pessoas merecem ser enganadas. Deus vai me julgar por falar a verdade para eles. Esses pastores ficam loucos, essas igrejas, claro, e eles não querem que fale a verdade. Então eu estou atrás de uma igreja ordeira, de um trabalho ordeiro. E é por isso que eu estou atrás de abrir uma congregação. Sinceramente, meus irmãos. É justamente isso que eu estou falando para vocês. E na maioria, a maior vez nessas igrejas assim, o membrinho humilde erra, é disciplinado. Mas se é uma pessoa bem financeiramente, jamais é disciplinado. Nunca é disciplinado. Nunca. Filho não era, presidente não se humilha, que nem falou no começo. É só os membros. Então essa pregação é hipócrita, é só para membro. Isso é um evangelho hipócrita. É um evangelho farisaico. É um evangelho de fala, porque os fariseus pregavam e nada acontecia. Tem gente que chama fariseu quem segue os costumes. Sim. Fariseu é aquele homem da mensagem com açúcar. O doutor da lei que fala, não converte ninguém, não muda ninguém, sabe? Não muda ninguém. Isso é cheio de regrinhas, entendeu? De trejeitos, de pompa, de posição. Esses são os fariseus que Jesus condenou no templo. Não aqueles que zelam da sã doutrina. Vamos a mais um ponto, que é o quinto ponto. O quinto ponto, e nós temos que ser ligeiro, porque eu não queria passar de 1 hora, mas é muito rico, e eu não quero que os irmãos fiquem sem esse conteúdo, pelo amor de Deus. Eu sei que tem gente precisando ouvir isso, entendeu? Tem gente que vai ser engambelado se não ouvir isso aqui. Vai ser engambelado, porque não tem um homem mais estrategista dentro do ministério que eu e minha esposa, mais humilde, mais submisso, mais educado, zelando do que é certo, e a gente foi derrubado 3, 4 vezes, e só se levantamos porque a gente tem chamada mesmo, né? Porque o que me sustenta hoje é a chamada. Se não fosse a chamada, nós não estaríamos de pé, não. Nós não teríamos nos levantado essas pancadarias cada vez mais fortes. Então, assim, o quinto ponto é as igrejas que não têm, igrejas e instituições que não têm respeito com o obreiro, sabe? Que não honram os obreiros. Que é o que mais tem hoje. As igrejas hoje não honram o obreiro. Não. Elas não honram os seus obreiros, elas não assalariam os seus obreiros, elas não assinam a carteira dos seus obreiros. Igrejas grandes, não é pequenininha, às vezes não tem condições de entrar na folha de pagamento. Igrejas que são empresas, porque elas trabalham não como igreja, como empresa. Então, como empresa, por que não assinam a carteira dos seus obreiros? Não dão um descanso para o obreiro, não dão um salário para o obreiro, um 13º para o obreiro. O obreiro merece, ele está trabalhando. É para Deus, mas ele está trabalhando, entendeu? Então, quando é para ferrar o obreiro, é para Deus. Agora, quando é para os presidentes, daí não é para Deus. Aí eles precisam ter o que é deles, né? Sim. Então, são 2 pesos, 2 medidas. Então, falando do quinto ponto, das igrejas, instituições, igrejas que não têm respeito com seus obreiros, que pegam eles hoje e chutam amanhã.
Olha, você não caia nessa. De levianamente, unir com a sua esposa, conversar com ela e entrar num troço desse, hein? Cuidado. Você vai se desviar, você vai passar fome, tô falando sério. Porque você tem que pensar muito bem a igreja que você está, o pastor que você está, como é que é, e a proposta está sendo feita para você, você vai lá na firma, pede a conta, cuidado, hein? Você tem um monte de tempo de serviço, você pode fazer a obra de Deus e ter mais sabedoria. Sim. Não é que você não vai fazer a obra de Deus, você pode cessar, porque nos dias de hoje, se a igreja fosse ordeira 100%, mas sabe o que eu mandava eles aqui hoje? Embarcar de cabeça no ministério quem tem ministério, porque eu sei o que é um ministério. Entender? Quem tem ministério, não, Deus sustenta. Quem tem ministério não morre. Sabe por que eu não estou morto? Por causa do meu ministério. Se dependesse das instituições que eu passei, eu estava morto. Sim. Quem sustenta o homem de Deus é a própria chamada dele. Eu só estou de pé por causa da minha chamada, minha esposa. O irmão Carlos, nós estávamos conversando, o irmão Carlos aqui nos ajuda mensalmente, porque ele sente a seriedade do ministério da gente, né? Ele está sempre falando que jamais vou abandonar o irmão ministério, porque eu nem conheço o irmão Carlos pessoalmente. Não conheço ninguém que me ajuda aqui, entendeu? O irmão José Luiz, ele nem me conhece. O irmão Mariluca, né? Os irmãos que ajudam aí, o Reinaldo, lá de Luxemburgo, sim, e tantos outros aí, acho que uns 6 ou 7. E outros que eu nem sei o nome que me ajuda aí, que Deus te abençoe, eu nem te conheço. Então eles viram de longe quem nós somos. Eu só estou de pé por causa da chamada. Deus só moveu vocês para me sustentar agora nesse deserto da pandemia e tudo aqui, por causa da chamada. Porque se dependesse de instituições, você acha que instituições me visitou depois? Não, nunca. Instituições não têm amor por vocês, quem tem amor é Deus. Instituição não tem amor, o negócio deles é grana, meu irmão, é vil metal, ó, não estou generalizando. Eu sei que tem algumas congregações, tem algumas pessoas perdidas por aí para esse globo terrestre que são de Deus, que vão ser arrebatados. Mas 90% esmagador dessas igrejas é só dinheiro. Se você vai dar prejuízo, se você quer um salário na igreja, você não tem cargo. Já falamos no vídeo anterior sobre voluntariado. Sim. Seja voluntário, faça o que você quiser. Seja voluntário. E se você é aposentado, meu Deus, aí sim, aí suga os velhinhos lá, entendeu? Suga. Tudo de graça. Você pode arrebentar com a igreja, não ter chamado nenhum, mas se você não dá despesa, fica lá. A última reunião, entendeu? Na Igreja de Jesus Cristo que a gente participou, lá da IPJC, o pastor Edemar deu essa ideia pro ministério, né? Nós vamos colocar obreiros que são aposentados, que daí eles vão depender da igreja, irmãos. E aí começou essa regrinha e parece que todas as igrejas entraram nesse costume também, nessa mania de colocar pessoas aposentadas para... Ou voluntário. Ou voluntários. Sabe por que estão tirando? E os membros acham bonito. Sabe? E muitas igrejas ainda dizem que os obreiros são ladrão. Falam mal dos obreiros. E voluntário com boas condições financeiras. Exatamente. Se você é um obreirinho aí que você tem a sua bicicleta... Não tem como se mover, como andar. Às vezes como ir, ou em dia de chuva não tem como estar presente na igreja, não, você... Dependendo da igreja nem chega mais, porque tem que ter status para ser encarregado de uma igreja grande, ele tem que ter um bom carro, tudo, né, entendeu? Isso aí acabou. Então assim, ó, eles te abandonam. Esse é o quinto ponto. Vamos mais para frente, Maraca, para nós terminarmos. Vamos ter que achar aqui, porque aqui tá tudo... Tenham paciência, meus irmãos. Ó. Ó, o sexto ponto é eu e a minha esposa. É a experiência de vida para vocês. Eu fui chamado de dentro do laboratório, na obra que nós estávamos atuando ali de Santiago a Augusto Pestana, Jóia, no estado do Rio Grande do Sul. De dentro do laboratório, eu fui para uma chamada, porque o finado pastor Luiz Antônio insistia que eu tinha uma chamada. E isso ele tinha razão. E aí ele me convenceu a entregar o meu trabalho e viver das ofertas dos cultos de quarta-feira, que era cultos que eu fazia pregando para converter pessoas católicas, entendeu? Uhum. Que eu fui responsável de toda a área aqui na época dele. Toda a área, os 21 municípios que ligavam o votinho no tempo dele, eu fui responsável com outro amigo meu que era presbítero desses cultos. Então eu ganhei ofertas. Quanto é que dava oferta desse culto na quarta-feira? Na época era R$5. Nada, 10, 15, 20, era o que eu vivia. Eu vivi muito tempo sendo sustentado por Deus, porque aí Deus tocava em algum irmão e ele me ajudava e assim foi. E dali eu fiquei emperrado em Votim, nunca cheguei a nada porque eu vivia sempre debaixo da sã doutrina. Eu abandonei meu trabalho, aí vivia daquelas ofertas, tanto é que chegou um ponto que eu me cansei com o finado Luiz Antônio, com a igreja de Votim, com a Assembleia de Votim, porque os outros todos passavam e eu continuava de diácono
e aí depois me consagraram ao presbitério e eu não assumia nada e não rendia e não era enviado para país nenhum e para lugar nenhum, entende? E eles ali que eu tinha chamada ministerial e tal, que eu era uma chamada itinerante, uma chamada missionária e tudo. Inclusive, na época, era para ter me levado aos Gideões missionários, não sei se tu lembra daquela opinião, daquela passagem, que era para mim pregar nos Gideões, ter uma oportunidade para meu ministério itinerante explodir, e isso não aconteceu. Não aconteceu. Até que eu me cansei e eu acabei indo para a IPDA. Entende? Sim. Aí fomos para a IPDA, só para vocês saberem. Lá na IPDA chegamos, fomos honrados, Deus nos levantou lá em cima no topo em poucos meses, mas já fomos perseguidos, fomos à Suíça, chegamos lá, ninguém queria nos dar ajuda financeira, os financeiros da igreja, porque nós vivíamos a doutrina, já queriam nos mandar de volta, derrubar nós, porque sabia da nossa fama antes de nós chegar que nós tinha um ministério revolucionário, tínhamos vindo da Assembleia, uma perseguição terrível. Sim. De forma tal que fecharam as mãos para nós. Uma hora eu conto toda a passagem da Suíça. Foi uma luta travada e o Deus fazendo obra lá linda. O obreiro que estava lá se levantou contra nós e não... Aí escondeu toda a parte burocrática da igreja, talvez temendo que a gente descobrisse algum erro dele, alguma coisa escondida dele. E aí ele mentiram para o missionário Davi Miranda que tinha uma casa boa para mim me esperando em Genebra, Genebra, não sei como é que cada um pronuncia do jeito. O missionário me enviou para essa casa, cheguei lá, não tinha casa, fiquei andando com mala de pensão para pensão, sofrendo com filho de pequenininha, minha menina, os 2 filhos. O meu menino tinha 4, 5 meses, né? 6 meses, não me lembro direito. O Paulo era muito tinha pequenininho. 3 meses e a Damares tinha 5 anos. E fiquei andando, levantaram calúnia, e mesmo assim Deus me usou, arrumou pessoas para sustentar a igreja, pagar aluguel atrasado, igreja dividida. Deus tirou a água da penha, tomamos a água, sustentamos, estavam bem, levantaram calúnia e aí nos mandaram de volta para o Brasil e só não fomos cortados do ministério por Deus, né? Tudo calúnia e difamação, mas o salário foi cortado. Pela sabedoria que Deus deu para nós, né? Porque nós registramos tudo, os cultos que no nós livro de ocorrência que eu fazia na Suíça, eu larguei na mão do missionário. Nós, tipo um diário nosso que nós escrevia, que nós sempre tive diários. As pessoas que eu visitava, quem se convertia, tudo, as ofertas, tudo eu anotava. Então sempre me salvei por isso. Em Santa Maria também, quando vieram para me cortar os orientadores, eu tinha um livro anexo ao livro caixa da igreja e o livro de ficha diária. Então eu apresentei meu histórico e aí fui absolvido por isso, porque elas ligaram para a Débora e a Débora se deixa ele aí e tal. Então assim, fomos cortados várias vezes por perseguição. Então essa é a minha passagem. Aí voltei e fui PJC e cheguei e me perseguiram de novo, tudo por causa de viver a vida como ela é. Então não estou me justificando que eu sou o cara ou que eu sou o bom, mas nós tivemos uma atuação muito boa dentro da igreja e sempre fomos impedidos de trabalhar. Sempre impedido. Sempre impedido. Quando a gente queria ficar feliz, que as coisas começavam a andar e cortavam nós com a igreja andando, andando bem, não nos cortavam mal, eles mentem. Lá em Foz do Iguaçu nos deram uma igreja quebrada lá em PJC, morta por causa dos pastores que adulteravam nos fundos da igreja lá, e aí matou a igreja no bairro, não crescia, uma igreja amaldiçoada por pecado, encruado, escândalos. Pastores anteriores. E aí quando me cortaram, em reuniões sorrateiras em Curitiba, queriam me mandar embora sem a passagem para me vir embora. Sem o dinheiro da gasolina. Daí eu combinei lá com o irmão que tinha lá e tirei o dinheiro da minha viagem. Aí fiquei por ladrão. Em Curitiba eu sou ladrão porque tirei o dinheiro da minha viagem para vir embora. Uma igreja quebrada que nem dinheiro tinha. Então já passamos por muitas. E eu posso dizer para vocês como que é as coisas, olhando nos olhos de qualquer um. Ora, meus irmãos. Então eles têm que arrumar um meio de quando sai você ser errado. Outra coisa. Em toda essa história nossa aí, sempre quem sai errado é você. A igreja nunca erra. Nunca erra. Isso a aí, igreja jamais vai te defender, irmão. Não te defende. Um ou outro irmão que você ali fez uma amizade que ele vai te defender. Eles dizem que amam a doutrina, que serve, que pega contigo, mas não pega contigo. Quando o caldo esquentar, eles tiram o corpo fora e se unem à igreja deles e falam mal de você. Depois te encontro na rua, é como se você fosse um rebelde, um bicho, nem te olho. Vocês entendem? E sempre foi assim. E não vai mudar. Por isso que eu digo aqui no canal, que eu conheço muito bem essa gente, quando vem aqui e já não quer defender a verdade, já começa com mimimi, com blá blá blá, é gente que não tem confiança, entende? Então a gente conhece muito bem isso aí. Então esse é o 5º ponto, a minha experiência de vida. 6º ponto, se vocês entrar para viver o evangelho como ele é, vocês não vão ter lugar. Não. Agora, claro, estou dizendo o seguinte, tem que ser como... Vocês têm me visto pregando aqui a minha esposa, como é que nós vivemos, sem hipocrisia, na cara limpa. Se vocês querem viver isso dentro da instituição hoje, vocês não vão conseguir. Não.
Você até consegue, mas aí você é deixado de lado, né? E vai acabar saindo, porque vai dar um desgosto na alma. Desgosto. Se aguentar 5 anos, não aguenta 10. O ser humano não consegue ser rejeitado a vida toda. Não vai Sim. aguentar. Vai ficar doente, então... Vamos ao 7º ponto, meus irmãos? As igrejas que se aproveitam de obreiros e voluntários com mão de obra. Isso é um pecado terrível. Vocês estão entendendo? O irmão lá da Assembleia fica, eu sou pedreiro, mas eu fiz por amor, fez por amor. Não interessa se fez por amor ou não. A igreja tem condições de pagar um pedreiro. A igreja te explora. A igreja explora os seus obreiros. Mas ele está lá, ele tem que trabalhar. Não, o obreiro foi chamado para a parte espiritual, não foi chamado para ser servente de pedreiro e pedreiro. Nada contra, é uma profissão extraordinária, mas o obreiro não foi chamado para construir obra. Não. Então a igreja tem que assalariar um obreiro que é um pedreiro e ele fazer a obra, entendeu? Sim. Porque os irmãos se doam lá, eles se aproveitam. E sabe como é que é isso aí? É se aproveitar de mão de obra barata. Então os pastores são malandros para não pagar um obreiro, para não pagar nada. Eles fazem pichurum, constroem as igrejas, tudo que dizendo que é no amor, e eles vão amontando todo o dinheiro para eles. E vão se tornando ricos. E não vem dizer para mim que você concorda com o seu pastor, porque você é corrupto também. Você está entendendo? E vai puxando tudo para ele. Aí para dar um dinheiro para um obreiro que vem pregar, tem que os irmãos fazer um churrasquinho lá na volta, estragar com o jejum da igreja, fazer um fumaceiro. Sim. Nada contra, o assembleano gosta disso, dessa muvuca, dessa farra, eles né? Gostam. Mas isso aí não é bom para o culto, isso aí estraga o culto, isso aí estraga o andamento da palavra, estraga tudo, estraga a consagração do culto. Já falei em vídeos anteriores. Visite o meu canal. Sou contra cantina dentro de templo, churrasquinho na frente de templo. Sou contra ficar fazendo lanche para pagar pregador. O dinheiro da igreja é para quê? Os dízimos e a oferta. Para que tem entrada horrendas? Essas igrejas são ricas. Para sacrificar mais irmão lá que não vai poder ouvir a palavra, vai ficar lá fazendo churrasquinho. É um querendo ganhar em cima do outro. Aí já veio o cara do churrasquinho porque quer ganhar também. Então isso é tudo coisas que está tudo em cima do dinheiro. E isso estraga o andamento do culto. Sim. Estraga o andamento do culto. Uma igreja como a Assembleia de Deus, ela pode levantar uma congregação em um mês. Em um mês? Em uma semana, vamos dizer assim. Ela bota as guias, levanta e paga o carpinteiro e pedreiro para fazer uma semana, se quiser, expresso a jato, assim. Sim, paga uma empreiteira, levanta a igreja em uma semana, um mês, sei lá, 15 dias, e tá pronto, mas não. Te provo. Aí eles vão lá, dizem, a igreja não tem condições. Vamos juntar o tijolo daqui, o cimento de lá. Vamos fazer um assado para reunir isso aqui. Vamos fazer isso é exploração. Que vem um pichurum para nós levantar. Mas essa não é a exploração de mão de obra, essa é a exploração dos irmãos no financeiro, né, Marai? Sim. E aí, porque a igreja não precisa. Sabe por que eles não fazem essa igreja? Vocês estão fazendo? Porque os presidentes vão reunir para eles, para comprar os seus 2, 3 carros, o seu avião, a sua chácara, a sua fazenda. Tem deles que... Olha, meus irmãos, é grana, hein? Não é salário. É grana. Eles ficam tudo para eles. Eles dominam o ambiente com o tesoureiro. Vocês juram que está dando para Deus isso aí? E que está indo lá para a missão na África? Vocês são bem bobos. Vocês são ignorantes. O missionário lá na África está passando fome. Vocês estão por fora mesmo. É tudo um pano de fachada de fundo, aquela conversa da missão de tudo, para transparecer para vocês que estão indo para lá. E não deixa, eles são tão espertos e tão políticos que eles não deixam vocês saber de nada. Porque nos concílios e nos conselhos fiscais está só o grupo deles. Nós já fiscalizamos e está tudo em dia. E eles, entendeu? E aí daqueles, puxa saco se falar a verdade, né? São trocados na hora e lá na reunião já falam que ele não serviu mais porque se levantou contra o ministério. E já o povo engole. Sim. Então é uma muvuca, é uma jogatina. Então assim, a IPJC, por exemplo, se aproveitou de nós em mão de obra na chácara da igreja. Quer ter uma chácara na igreja para batizar, fazer os tanques, batismal e tal? Amém. Já é errado para a igreja nova, que tinha que investir mais em alma. Mas já que quer ter um lugar desse para a igreja, para retiros, amém, coisa boa. Mas aí vai se aproveitar dos irmãos com mão de obra. Sim. Eu passei por lá, centenas de irmãos passaram por lá. Quantos que esse dia eu conversei com um lá de Camaquã, ele disse, eu não fui, graças a Deus que eu não fui aquela vez, tinha destruído meu ministério, minha vida e hoje eu estava mal. E aí a gente ia para lá, se era da Deus e Amor ou dentro do ministério, era reprovado, porque eles apoiavam mais os que nasciam lá dentro. Sim. Os que iam da Assembleia da Deus e Amor era tudo inchado e cheio. Porque eles são os humildes, né? Sim, eles são os humildes. Eles são os caras, porque daí eles não pregam e têm inveja de quem prega. Deus livre você cair lá e pregar. Né? Eu tentei ficar lá, não fiquei. O Johnny Manche tentou ficar lá, não ficou. E tantos outros. Porque a igreja de Jesus Cristo, na pessoa do Valdeci, do Anjo, do pastor Ademar, eles são os humildes. São os bons.
Né? O resto, para ser humilde, não pode pregar nada, tem que viver debaixo da orientação deles. Se Deus inventou de dar o dom da mensagem para alguém, da palavra, e a pessoa chegar lá e começar a pregar, logo é enciumada, que nem na Deus é amor, já é atorado. Mas quando a gente chegou lá, antes da gente chegar lá, já tinha um bafafá lá na... de que eu era o cara. Igreja, de que, o casal que vem aí, meu casal Deus, que tá ele e aí. ela pregam. A gente nunca falou, eles já estavam fazendo fervo. Nunca falamos nada. Eles já estavam fazendo fervo. Nunca, jamais a gente se vangloria. Sim, mas eles já tinham levantado uma imagem nós negativa, que nós dizíamos que nós éramos os caras. Entendeu? Então isso é uma desgraça. Mas... O cara que está vindo aí congregou com o Luiz Antônio 12 anos, congregou com o Davi Miranda 12 anos, teve experiência com outra igreja, o camarada conhece todas as lideranças do Brasil, vai chegar aí, ele já estava fazendo fervo, é um povo fofoqueiro. Eu nunca me esqueço de uma vez que o próprio pastor Ademar disse que tinha que orar para Deus expulsar a fofoca do pátio. Mas uma igreja que vive fofoca no pátio parece lavadeira de poço, né? Então, pelo amor de Deus, naquele dia eu senti o cutuco, digo, amarrei mal meu bode, entendeu? Meu petiço. Mas, enfim, então, meus irmãos, esse é o ponto que nós estamos falando. Qual é que é o ponto? Agora esse ponto número 7. Da mão de obra. Mão de obra. Barata. Explorar a nossa vida naquela chácara. Eu fiz naquela chácara da IPJC em Curitiba, para tirar toda a polêmica sobre a minha pessoa na IPJC, se eu tenho raiva deles. Não tenho raiva, eu tenho nojo do que eles fizeram. Não comigo, fizeram com Malaquias e com tantos outros, com Antônio Malaquias lá de São Paulo, e eles não gostam de falar, porque o problema deles, estão lá dentro, eu rabo preso, mas assim, humilharam vários homens bons e ficaram com os ruins. Sim. Que eu convivi com eles, eu sei. Escola de obreiros e aí nós somente para mão de obra. Para mão de obra, eu entendi isso, porque acho que nem existe mais, só existiu naquele período que arrumou aquela chácara, construiu aqueles tanques, serviço braçal, quer dizer, humilhar a gente que já era cansado no ministério, que já tinha problema de pressão arterial, trabalhando que nem um bicho, sonhando com o ministério, lutando por uma última porta que achava que não era que nem a Assembleia, que nem a Deus é Amor, e vai para um lugar que é igual para pior. Então assim, exploração de mão de obra, que todas essas igrejas fazem. Vocês não caem nisso, meus irmãos, se achar que estão fazendo para Deus. Vocês entendem? E aí, todo obreiro para ser levantado, a partir do dia que existiu aquela escola, tinha que passar por aquela escola. Sim, mas teve isso eu sei bem, porque tem vídeos meus gravar na internet aquilo lá. Eu não estou falando mal de igreja nenhuma, mas isso que eles fizeram, eles têm que ouvir a verdade. E se quiser ir para a justiça, vá para onde quiser. Vá para onde quiser, não quero nem saber. Advogado tem lá, advogado tem aqui, eu também tenho o meu. Então assim, aí quando terminou a escola, não precisou mais ter escola para o obreiro passar por lá e ser ordenado. Entende a safadeza? Sim. E aí, mesmo dentro daquela escola, tinha obreiros, filho de homens lá que nasceu lá, que ia para o campo assumir igrejas grandes sem passar pela escola. Sim. Meninos de 22, 23 anos, como aconteceu em Moarama e tantos outros lugares. Quer dizer, o que é isso? Era só para os obreiros que vinham das outras igrejas? Sim. Pelo que a gente entendeu, era isso. Era isso aí, para tentar moldar os obreiros, fazer os obreiros ser que nem a igreja deles, porque eles eram os bons. Então, meus irmãos, não caia nessa de serviço de mão de obra, eu estou fazendo para Deus. Não, tem o carpinteiro para fazer, a igreja tem dinheiro para pagar. Uma igreja que se respeita, ela paga para fazer nos dias de hoje, porque tem dinheiro. O dinheiro é para isso. Claro, aí faz a obra, não vai para a mão do pastor, né? Corruptos, eles não gostam que fale, que nem aqui na Assembleia de Deus de Voti, não gostam que fale, né? Mas tem que falar. Pastores aí roubando a igreja e os irmãos sofrendo para fazer um piso. Sim, aqueles irmãozinhos, né, que... pastor, eu vou lá cortar a sua grama. Aí corta a grama do pastor lá de graça e às vezes do irmãozinho lá, que às vezes não tem, né? Não corta. Não corta. Porque o irmãozinho não vai dar nada para ele, é o pastor que vai promover ele. Então, não é errado cortar a grama do pastor, mas se é para o jogo de interesse... Sim. Então fazer a coisa lá na igreja, eu vou fazer aqui o piso porque o pastor vai me levantar. Esses levantes aí não vai a nada. Essa gente já estou cansado. Eles iam para o altar e eu dizia para Marai, alguém dizia assim, o irmão, um dia me perguntaram vários ministérios onde eu passei, o irmão tem medo de sombra? Eu não tenho medo de sombra nenhuma. O irmão tem medo de alguém? Eu não tenho medo de ninguém. O irmão tem medo que alguém pregue melhor que eu? Não. Porque o que Deus me deu, ele não deu para outro. Pode deixar ele lá e pregar 10 vezes antes de mim, eu vou lá e vou pregar o que Deus me deu, e vou arrebentar a espiga, porque o que Deus deu para ele é para ele, o que deu para mim, deu para mim. Então ninguém tem que ter inveja de ninguém, porque quem levanta o homem é Deus. Se alguém está com inveja de mim é porque é um invejoso. Não posso fazer nada. Eu não vou parar de pregar a verdade porque alguém não está gostando, ou porque alguém... E eu prego a verdade com educação, mas mesmo com educação as pessoas se revoltam, né? Sim. As pessoas não querem... Então vamos mais um ponto, meus irmãos. O vídeo é longo, hein? Depois que eles usam e abusam do obreiro, usando com mão de obra, que nem fizeram algumas, ou no próprio trabalho do cargo funcional ou eclesiástico, eles usam e abusam e largam. Esse é o ponto 8º, dão um chute no traseiro e tchau. Não te perguntam se tu precisa de dinheiro, nada, eles simplesmente
Irmãos, vocês estão por fora. Qual é a igreja que nós congregamos, que o obreiro foi lá e disse assim, o caminhão vem na quarta-feira. Tá lembrado? O caminhão vem na quarta-feira, foi na Assembleia de Deus de Canudos, né? Sim. O caminhão vem para levar as coisas do irmão. Nada, irmão. Antes era um amor, era tudo. Sumiu o amor, acabou. Sumiu, acabou. Nem perto mais do camarada não chega, que é para não ter que perguntar se precisa de uma coisa, se teu filho tá doente, nada. E na época essa igreja me humilhou, meu pai estava morrendo no hospital, né? Então eu passei por tudo que vocês imaginam. E quando eu fui para a Suíça, a minha mãe disse assim, Levi, se tu ir embora, eu sou capaz de morrer. Eu achei que ela estava brincando. Mas eu amo a tua chamada. Se Deus está te chamando, tu vai. E ela morreu mesmo, né? Então eu tenho experiências amargas na vida, sabe? Sobre chamada. Eu tenho muito para falar para vocês, você nem imagina, eu me esqueço da maioria. Então assim, ó, não pense que você está seguro. Na Igreja Deus e Amor, por exemplo, teve lugar que cortaram nós e nem o caminhão. Não, nem o caminhão, a gente teve que se virar. Em Santo Augusto, quando a igreja nos abandonou lá, eu e meu irmão estavam roubando na cidade. Sim. Meu irmão nunca pisou naquela cidade e nós estávamos roubando, eu e ele. E roubando uma igreja que entrava 2.500, 3.000. Tem que ser muito lixo para sujar, roubado uma igreja que entra 3.000. Uma sede velha, um galpão velho que ninguém cuidou. Roubaram tudo que deu a igreja quando passou por lá. Eu cheguei, estava fazendo um trabalho extraordinário, tirando os corruptos, mentirosos, forjador de milagre. Eu roubei a igreja. Junto com meu irmão, ele nunca foi lá. Aí quando a Débora quis me reempossar, que provaram que eu não roubei, eu disse, eu não quero mais saber da Deus e Amor. A Débora mesmo me defendendo. A Débora é gente muito boa nesse ponto, sabia? Sim. Me defendendo, não, bota o homem aí de novo, vocês conseguiram provar que o homem é o homem de Deus. E os membros me defendendo, os membros mais honestos. E eu disse, não quero mais. Ali eu me cansei, Marai. Foi quando eu fui para a IPJC. Ali eu me cansei. De passar por ladrão sem roubar, não. Meu irmão nunca veio aqui nessa cidade. Então é assim, você ainda pode sair por ladrão ainda. É verdade. Quem mata a imagem. Né, que nem da PJC eu saí por ladrão, porque eles não me deram a minha viagem. Eu disse pro Saulo, filho do pastor Ademar, que era responsável pelo escritório no lugar do Bini, eu disse, eu vou tirar aqui minha despesa. E acabou, rapaz. Você acha que eu sou criança, que eu sou marinheiro de primeira viagem? Aí me taxaram por ladrão, que eu tirei acho que 500 pila, 600 pila para gasolina, do Paraná, Foz do Iguaçu até o Rio Grande, aqui, 1.200 quilômetros. Tirei pouco ainda, quase que tive que pagar do meu para comida e gasolina. Fiquei por ladrão, porque eles tinham que me mandar me trazer aqui, eles me buscaram, né? Lá em Santo Augusto, eu tinha que me trazer aqui. Então eles não te dão caminhão, não te dão nada. É se vira. Se vira, meu irmão. Se vira, meu irmão. Se vira. Então é assim para vocês saberem. E alguém dizer, nunca mais quero ser obreiro. Cuidado, que os obreiros de Deus vão continuar fazendo a obra. Quem é obreiro é obreiro. Vem comigo. Agora, em instituições... como é que diz assim? Instituições mafiosas não dá, né? Aí, claro que vocês vão perecer. Não perece esse estrelão do evangelho. Que nem aqui o Edgar... que está aqui em Canoas, na Assembleia de Deus, há 100 anos, tem quase 100 anos ele, né? Não consegue mais nem falar, tá ali. Então esses aí, ninguém toca neles. Agora o obreiro aí que não tem um pistolão dentro da igreja... Ó, oitavo ou nono? Nono ponto, obreiros que não têm chamada, mas se enfim de qualquer jeito, eles forçam a porta até entrar. Se enfim de qualquer jeito, só para ter um salário. Sim, isso a gente... Isso eu vi demais. Isso aí é só prejuízo para a obra de Deus. Só prejuízo, só confusão. Você não precisa ter chamada, mas se você é filho de pastor... E tem uns que se enfiam. Tá lá. E pago para entrar e se enfiam. Pago até para pregar e se enfiam. Isso é só prejuízo para a igreja, irmão. Isso não vai ter santificação, vai ser escândalo, adultério, fornicação, queda e problema. Vamos para frente? Vamos. Gideões era um palco de pregadores lá que pagavam para pregar. E olha os escândalos que aconteceu lá. E os que têm chamada ficam para trás. É um valor inverso. Lutando e gemendo e chorando e aí dizendo, um dia Deus me bota, eu vou vencer eles. Não vai vencer nada, você está lidando com homem. Coitado de você, tem pena de você. Décimo ponto. Ó, vamos falar da Assembleia envolvendo todas as outras, as igrejas departamentais. Tem departamento para criança, departamento da comida, departamento do quilo, departamento da escola dominical, infantil, infanto juvenil, escola dominical adulto. Adolescente, jovens. Aí vai para os outros caras, conselho fiscal, círculo de oração, juventude, vai me ajuda aí. Coral, música, tudo. Orquestra, tudo. E que mais coisa que no missão, não me lembro mais aqui. E aí chega o fim de ano, vai trocar. E aí tá os irmãos lá na troca de fim de ano, na expectativa, meu nome vai ser falado. E ele é um homem de Deus, né?
o nome dele não aparece. Não. Nananina não aparece. E ele fica nervoso. Meu Deus, o ano que vem vai aparecer. O pastor certo esqueceu de mim, papai. E ele pensa tudo, mínima coisa. Não esqueceu nada, ele não te botou. O pastor chega fim do ano, o pastor presidente, eles já colocam no papel e chamam no escritório. Conversam antes. Ó, você é dirigente da Grama Verde, do bairro Grama Verde. Tu vai ir lá para o Morro Alto, porque a tua igreja lá entrou bastante, tu conseguiu... E ele já sabe que o nome dele está lá. Ele já sabe que o nome dele aqui vai estar lá. No estado do Rio Grande do Sul, quando os Dutras eram líder da convenção, os obreiros aqui já sabiam 6 meses antes para onde que ir, porque tomavam café com o presidente na casa dele. Aqui tinha um rapaz que cuidava de Lindolfo Collor, que é desse tamanho, assumiu o Palmeiras das Missões, que era a igreja pastoreada por um dos Dutras da convenção. 3, 4 vezes uma das maiores do Rio Grande do Sul. Ele já sabia que ia. Vocês entenderam? Então essas são as igrejas que nós temos. Então assim, ó, aí o irmão tá esperando o nome dele lá na troca e posse de cargo. Nada. Conselho fiscal, fulano. Ué? Aí mapeou, nada. Porque ele não pode trabalhar em conselho fiscal nada, porque ele é verdadeiro. Como é que ele não pode ser líder de Jó? Porque ele também é verdadeiro, não vai aceitar aquela mocidade carnal. Não vai aceitar que esse retiro mundano de namoro. Não aparece o nome dele nada. E aí você começa a ver, mas que praga é essa que está acontecendo aqui? Aí você começa a ver setor do quilo, setor disso, setor das irmãs, setor do coral. Aí uma mulher começa a assumir 3 cargos. O outro irmão começa a assumir 4, 5. E aí, cansou de acontecer aqui na Assembleia de Devoti, de eu ver os mesmos 6, 7, 8 personagens, assumir cada um 3, 4, 5 cargos departamental e os outros irmãos não assumir nada. Cheio de irmãos que podia trabalhar, nada. Por quê? Porque o pastor estava fazendo o time dele para o próximo ano. Sim. Vamos à frente, Mara, que não podemos perder tempo. Entendeu? Então é isso aí. Você que está me ouvindo, entenda isso que eu estou falando. Um monte de carga ao mesmo tempo e os irmãos loucos para trabalhar não assumir nada. Não. Sou contra departamento e igreja, porque atrasa a obra e divide o povo. Então isso aí, sabe por que ele bota aquelas pessoas e não nomeia os irmãos? Para ele poder, no próximo ano, fazer as falcatruas dele e as muvucas dele. Aqueles ali vão concordar com ele. Não vão falar nada. Não e vão os demais não irão concordar com ele. Nós vamos desligar a câmera para nós gravar um próximo vídeo nesse ponto, mais uma meia hora, porque não vai dar para nós fazer tudo, vai ficar muito longo, tá, Marai? Fique em Cristo, irmão, já voltamos com vocês. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.